Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é um privilégio grande estar aqui na cidade de Sucre, Bolívia, para compartilhar com vocês esses momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e assim ver o que Deus tem para todos nós nesse tempo final, já que no Antigo Testamento se refletiu o programa que realizaria no Novo Testamento. Podemos ler no Novo Testamento e podemos ler no Antigo Testamento e ver o programa divino do nosso tempo em ambos lugares da Bíblia. Portanto, vamos nessa ocasião ler uma passagem da história de José. Depois que José interpretou o sonho de Faraó, vejam, em uma coisa tão simples, Faraó pôde ver algo grande, ou seja, que pôde ver em simplicidade, em uma simplicidade tal, como a que estava em José, da parte de Deus, pôde ver a Deus ali manifestado. Aqui, quando interpretou o sonho, vejam, vamos ver onde podemos começar. Vamos começar no verso 25. Aí já contaram o sonho de Faraó, onde José começa a interpretar o sonho e diz: então respondeu José a Faraó: o sonho de Faraó é o mesmo, ou seja, as vacas magras e as espigas magras, e as espigas grossas e vacas gordas. Ao estar dado esses dois sonhos, se refere à mesma coisa, e foi dado duas vezes. É uma confirmação de como quando Jesus dizia: na verdade vos digo. Vê? Agora lhe diz José: o sonho de Faraó é o mesmo. Deus mostrou a Faraó o que vai fazer. Ou seja, as coisas que hão de acontecer, diz José a Faraó. As coisas que hão de acontecer, pois Deus está mostrando, tem mostrado a Faraó, ou seja, mostrou nesta forma simbólica, e era preciso um profeta nesse tempo, ao qual veio a palavra, ao qual veio a revelação divina, e no qual é o intérprete da palavra de Deus, o qual pode receber o conhecimento da parte de Deus desses símbolos e depois dar o significado à pessoa ou a Faraó. Diz: vejam aqui, Deus mostrou a Faraó o que vai fazer. As 7 vacas formosas, 7 anos são 7 anos, e as espigas formosas são 7 anos. O sonho é o mesmo. Também as 7 vacas magras e feias que subiam atrás delas são 7 anos, e as 7 espigas magrinhas, pequeninas, são 7 anos que serão de fome. Isso é o que responde a Faraó. O que Deus vai fazer, vai mostrar a Faraó. O mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, e depois deles seguirão 7 anos de fome, e toda abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E aquela abundância não se deixará de ver por causa da fome tal que será gravíssima. E a sucedeu o sonho a Faraó 2 vezes, significa que a coisa é firme da parte de Deus, ou seja, que é imutável, é firme como
Assim foi mostrado o sonho e assim vai ser. E o faraó não sabia o que significava esse sonho, mas sabia que era importante. E agora José lhe diz, o sonho significa isso, 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. A abundância é formosa, mas a fome é muito feia. Assim que foi apresentado desta forma e aqui é confirmado que vai vir. A coisa é firme da parte de Deus e que Deus se apressa em fazê-la. Ou seja, que não era para muito longe, senão que já ia começar os 7 anos de abundância. E quando a abundância as pessoas dizem, Deus não vai trazer nenhum juízo, Deus não vai fazer nada para castigar ninguém. Mas vejam, aqui diz, José Faraó vem 7 anos de abundância, mas depois vem 7 anos de fome. Portanto, agora vem ser Faraó colocar um varão prudente e sábio, ou seja, um homem servo, fiel e prudente, um homem sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre o país e a terra do Egito e os 7 anos de abundância, ponha celeiros e junte todas as provisões desses anos que vêm e recolha o trigo sob a mão de Faraó para manter mantimento das cidades e guarde-o. E esteja aquela provisão em depósito para o país para os 7 anos de fome que virá na terra do Egito, e o país não perecerá de fome. O assunto pareceu bem a Faraó e aos seus servos. E disse o Faraó aos seus servos, por acaso acharemos a outro homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus? Ou seja, o Faraó é o que vai dar um voto em favor de José aqui. Ele fala aos servos de Faraó. Aos seus ajudantes diz Faraó aos seus servos, por acaso acharemos a outro homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus? Todos certamente disseram, não vamos achar, não achamos ainda. Se procuramos quem interpretasse o teu sonho, ninguém pôde fazer, e agora chegou esse jovem. Tinha como que 30 anos e pôde interpretar. E ele reconheceu que o Espírito de Deus estava ali. Veja, aqui diz, e disse Faraó aos seus servos, por acaso acharemos outro homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus? Era nele que estava o profeta desse tempo, e foi ele quem Deus usou para a salvação do Egito naquele tempo. E em outro tempo usou outro profeta para a destruição do Egito, quando libertou ao povo hebreu. Agora, José veio a ser muito grande no Egito, e disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber isso tudo, não entendeu nem sábio como tu, e veja, por interpretar 2 sonhos que significavam a mesma coisa. Esses 2 sonhos eram eram o conteúdo em forma simbólica das coisas que aconteceriam naquele tempo. Porque quando Deus vai fazer algo, primeiro revela. E não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Assim que Deus tem um profeta para interpretar esse sonho, ou esses sonhos, e dar a conhecer as coisas que aconteceriam. E prestaram atenção em José, um jovem de uns 30 anos de idade, porém, tinha o Espírito de Deus nele para dar a conhecer as coisas que aconteceriam. Tomou as coisas que Faraó tinha visto em sonho, as tomou, abriu essas coisas no conteúdo dessas coisas e deu a conhecer o que aconteceria. Vejam, foi reconhecido por Faraó, e reconheceu que o Espírito de Deus estava ali, e não podiam
deixar esse homem ir, porque ele seria muito útil, de muita bênção no império de Faraó, porque nele estava o Espírito de Deus. Teve a solução ao problema maior que viria a Faraó e ao seu império naquele tempo. Agora, diz, tu estarás sobre a minha casa, ou seja, o colocou como servo fiel e prudente. O colocou sobre todos os bens de Faraó, todos os bens da sua casa, e por sua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ou seja, que o segundo no império de Faraó era José. Disse mais Faraó a José: eis que eu te tenho colocado sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel da sua mão e colocou na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho finíssimo, e colocou um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir em seu segundo carro, e apregoaram diante dele dobrar os joelhos, e o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, e sem ti ninguém levantará sua mão nem seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó mudou o nome de José de Safate Paneia, e deu por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando foi apresentado diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José desde diante de Faraó e percorreu toda a terra do Egito. E naqueles 7 anos de abundância, a terra produziu bastante, e ele reuniu todo o alimento dos 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e guardou alimento nas cidades, pondo em cada cidade o alimento do campo, dos seus entornos. E recolheu José trigo como a areia do mar, muito ao extremo, até não poder contar, porque não tinha número. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o primeiro ano de fome, os quais deu à luz a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. E chamou o nome do segundo, Efraim, porque disse: Deus me fez frutificar na terra de minha aflição. Vamos ficar até aí. José, vejam, é um tipo de Cristo. E, tendo esses 2 filhos, ao segundo colocou o nome de Efraim, que significa frutífero, porque Deus fez frutificar José nessa terra gentia. E veio a ser uma árvore frutífera, José. A árvore frutífera. Podem se sentar, por gentileza. José representa Cristo. Asenate representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Manassés representa o povo hebreu. E Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja gentia. Agora, encontramos que aqui está representada a igreja do Senhor Jesus Cristo 2 vezes em Asenate e também em Efraim. Agora, encontramos que Cristo foi desprezado, rejeitado pelo povo hebreu, foi vendido por umas 30 peças de prata e foi crucificado, morreu, foi sepultado, depois ressuscitou e subiu ao céu. Agora, encontramos que isso foi representado na vida de José,
sendo odiado por seus irmãos. Depois o venderam, o lançaram em uma cisterna vazia. E quando passaram os ismaelitas, acho que era ismaelitas, o venderam a eles. E esses comerciantes iam para o Egito e eles o venderam como escravo. Mas vejam, José estava caminhando sob essas circunstâncias, mas tudo estava sendo dirigido por Deus. Era para preservação de vida. José foi sendo um profeta. Ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem, portanto, tudo ia cooperar para o bem, mesmo que a sua vida estaria cheia de muitas situações difíceis, mas em todas Deus estaria com ele. E ele melhor veria todos os problemas da sua vida, todas as situações difíceis, como um degrau para ir subindo até chegar até onde ele viu que chegaria os sonhos que ele teve ali na sua casa, pois aqueles sonhos, ele não somente teve os sonhos, senão que também teve a interpretação deles. E vejam ali vamos ver, no tempo em que José estava vivendo com seu pai, eram ismaelitas, diz no capítulo 37, versículo 28, eram descendentes de Ismael, filho de Abraão. Agora, vamos ver aqui, no capítulo 37, versículo 8, vamos ver. Eu acho que vamos ter que ler bastante aqui. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 37 do Gênesis, diz: habitou Jacó na terra onde havia morado seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história da família de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e o jovem estava com os filhos de Bila e com os filhos de Silpa, mulheres do seu pai. Informava José o seu pai a má fama deles. E Israel amava José mais que a todos os seus filhos, porque o havia tido em sua velhice, e fez a ele uma túnica de diversas cores, ou seja, as cores do arco-íris. E vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, o aborreciam e não podiam falar-lhe pacificamente. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles chegaram a aborrecer-lhe mais ainda. E ele lhes disse: ouvide agora este sonho que eu sonhei. Eis que atávamos feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantava e estava ereto, e os vossos feixes estavam em torno e se inclinavam ao meu. Vejam, uma coisa tão simples, uma coisa do campo e do ambiente comum deles, estava significando algo grande para a vida de José. Estava mostrando ali o programa de Deus para com José. Responderam seus irmãos: reinará tu sobre nós? Ou assenhorarás sobre nós? Veja, eles também entenderam e se aborreceram ainda mais por causa de seus sonhos e suas palavras. Sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que eu sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e as estrelas, 11 estrelas se inclinavam até mim. E contou a seu pai e aos seus irmãos, e seu pai o repreendeu e disse: que sonho é esse que sonhaste? Por acaso eu e tua mãe e teus irmãos nos prostraremos em terra diante de ti? E os seus irmãos o tinham inveja, mas o seu pai meditava sobre isso.
porque o seu pai também era profeta. E este sonho, embora sendo estranhos, e José sabia o que significavam esses sonhos, e Jacó também sabia, porque Jacó disse: que sonho é este que sonhaste? Por acaso eu, tua mãe e teus irmãos iremos nos prostrar em terra diante de ti? Jacó, sendo profeta, pois sabia qual era o significado desses sonhos, mas embora ficou um pouco zangado, mas diz que ele contou ao seu pai e seus irmãos, e o seu pai o repreendeu, mas não podia fazer nada. O sonho iria se cumprir, porque era o programa divino que Deus estava mostrando a José através dos seus sonhos. E o seu pai, sendo profeta, o qual também tinha tido sonhos da parte de Deus e tinha tido visões, e tinha se encontrado com o anjo do Senhor, pois então sabia que entre os seus filhos tinha saído um profeta. E vejam, de 12 filhos, que um saia profeta, isso está muito bom. Mal é que não saísse nenhum. Mas agora Jacó tem a bênção de ter entre seus filhos um que seguirá o seu ministério, um que seguirá a sua trajetória profética. Agora, Jacó já sabia que Deus tinha uma grande bênção por meio e para José e por meio de José para o povo hebreu completo. E os seus irmãos os tinham inveja, mas Jacó amava o seu filho José. E encontramos que tudo isso é tipo e figura da vida de Cristo. Aqui está a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Foi o homem, o profeta, onde se cumpriu o tipo e figura mais perfeito da primeira e segunda vinda de Cristo, ou seja, onde Deus tipificou a primeira e segunda vinda de Cristo, até o ponto que tudo o que acontecerá na primeira e segunda vinda de Cristo está refletido na vida de José. E foi o homem que se manteve firme, servindo a Deus sem pecar. Realmente foi um tipo perfeito de Cristo. Vejam, José sabia até o êxodo do povo hebreu, pois Jacó certamente recebeu de Isaac o conhecimento, e Isaac recebeu de Abraão, pois esse ensinamento profético, Abraão passou aos seus filhos, e dos seus filhos passou aos seus netos, e dos seus netos aos seus bisnetos. Veja, Deus tinha dito a Abraão que a sua semente seria escrava em uma terra alheia, e Abraão não tinha nem filhos. Sara era estéril, e Abraão já tinha bastante idade, e Deus está falando da descendência de Abraão e ainda não tem filhos. Mas vejam, o que Deus disse tem que ser cumprido. E como não tem nenhuma coisa impossível para Deus, Deus trabalha no tempo correspondente para o cumprimento do que Ele prometeu e faz possível o impossível. Agora aqui, José vem a ser uma árvore frutífera, ou seja, um homem, uma pessoa frutífera, tendo esses filhos, e pôs por nome a um deles Efraim, que quer dizer frutífero. E agora, sendo que representa Cristo, José, encontramos que Cristo foi odiado por seus irmãos, foi vendido, crucificado, morreu, foi sepultado e depois foi sacado, tirado dali da tumba, ressuscitado, e depois subiu ao céu e se sentou à direita de Deus no céu. E encontramos que todo este programa divino foi refletido
em José. Agora, quando Cristo subiu ao céu, aconteceu a mesma coisa que quando José subiu ao trono. Faraó tirou seu anel, os reis, os faraós, com seu anel, selavam também documentos, e a maior parte desses anéis tinha o nome do rei ou faraó. Agora recebe um anel, o selo do faraó, recebe também uma roupa, uma vestidura real, recebe também um colar de ouro, colocam sobre o carro, o segundo carro. O primeiro era do faraó e o segundo o de José. E mudam o nome para o de Safnat Paneia, e dão por esposa a Zenat. E encontramos que daí em diante José aparece à vista de muitas pessoas como um gentil, porque foi vestido como um gentil. Vejam, tiraram a barba antes de limparam a barba e ajeitaram bem antes de ir a Faraó, e depois, quando soube o lugar onde esse segundo no império de Faraó, aí José já está na posição onde ele se viu no sonho. E o resto já era história que passaram alguns anos. Mas vejam, daí em diante, desde o momento em que José foi colocado como segundo no trono de Faraó, daí em diante transcorria 7 anos de abundância. Os irmãos de José ainda não conheciam a José para esse tempo. José teria seus filhos antes, esses 2 filhos antes de começar o tempo difícil, e depois, quando o tempo de apertura de fome, ali esse era o ciclo divino para se revelar aos seus irmãos. José, de um instante ao outro, eles sentiriam a necessidade de alimento físico, porque a fome se estenderia em todo o território do Egito e também a outros territórios como a terra de Israel. E quando já passou o primeiro ano, já se esgotaram as reservas que os hebreus poderiam ter, e assim por diante. Quando chegou um certo momento, Jacó enviou os seus filhos para procurar alimento no Egito, porque ouviram que no Egito havia um príncipe que tinha alimento e que era o único que podia vender alimento. Jacó enviou alguns dos seus filhos ali e foram conseguir o príncipe que estava encarregado de todo o alimento, o qual era o segundo no reino, o império de Faraó, e compraram o alimento dele. Quando José os viu, o reconheceu, mas eles não reconheceram. Agora eles foram comprar alimento onde? Entre os gentios. E aquele reino do Faraó naquele tempo, com Faraó como a cabeça máxima e José como segundo no trono. Vejam, Faraó representa Deus e José representa Cristo. Cristo subiu ao céu, se sentou no trono de Deus e tinha uns 30 e poucos anos, 33 anos também. E nada do que se faz na terra é feito sem Cristo por o seu selo. Ou seja, que é Cristo que tem estado governando todo o programa divino, todos esses anos, e Cristo tem estado no trono
do Pai, como nos diz a Escritura, se sentou à direita de Deus nos céus. Cristo. Vejam também o que tinha dito em São João, capítulo 5, versículos. Vamos começar no versículo 19, diz: Respondeu então Jesus e lhes disse: na verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão o que vê o Pai fazer, porque tudo o que o Pai faz, também o faz o Filho igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra a Ele todas as coisas que Ele faz. E maiores obras que estas lhe mostrará, de modo que vós vos maravilheis, porque como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho aos que querem dá vida. Porque o Pai a ninguém julga, senão que todo juízo deu ao Filho. A quem o Pai deu todo juízo? Ao Filho. Para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. O que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Na verdade vos digo, vem a hora, e já chegou, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E também deu autoridade de fazer juízo, porquanto é o Filho do homem. Todo juízo foi dado ao Filho. E agora, podemos ver que esse é o mesmo que Faraó fez com José. O colocou sobre a sua casa e deu a ele toda a autoridade e poder a José. E disse que ninguém faz nada senão por tua palavra. Ninguém vai levantar um pé, nem uma mão, senão por tua palavra. Somente no reino, diz Faraó, serei eu maior que tu. E agora, isso é o mesmo que aconteceu com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual subiu vitorioso ao céu e se sentou à direita de Deus e recebeu um nome que é sobre todo nome. O nome eterno de Deus é esse novo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que tem um novo nome, assim como José. Quando foi colocado no trono, segundo no trono, tinha um novo nome. Quando os seus irmãos foram comprar alimento no Egito, viram José, mas não sabiam que era José, pois tinha um novo nome, estava vestido em uma forma gentia, e estava vestido ali com uma roupa correspondente ao trabalho que tinha encarregado. Assim aqui, não reconheceram nessa primeira ocasião. Depois, eles voltaram à sua terra com o alimento, se acabou logo e foram enviados de novo. E em uma das ocasiões em que vieram procurar alimento, José se revelou a eles quando viu ao seu irmão Benjamim, o qual tem vindo em algumas ocasiões anteriores. Na terceira ocasião veio Benjamim e José, sendo que eram irmãos de pai e mãe. Os outros não eram irmãos de pai e mãe de José, mas Benjamim sim. O coração, a alma de José se estremeceu, chorou, se saiu do meio deles e chorou, depois retornou e depois se revelou a eles, abraçando a Benjamim e revelando a Benjamim e a todos eles que ele era o seu irmão José, o qual eles haviam vendido. Benjamim representa aos 144 mil hebreus
que são os que estremecerão o coração de Cristo para se revelarem ao pequeno Benjamim e assim se revelarem ao povo hebreu no tempo final. E assim como os irmãos de José viram ao seu irmão José entre os gentios, o povo hebreu verá a Cristo velado e revelado, manifestado com a sua igreja gentia no último dia, realizando o trabalho correspondente a esse momento e verão a glória de Deus manifestada nesse tempo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, pois vem por sua igreja, porque é o tempo para a igreja do Senhor Jesus Cristo ser chamada, juntada, e os que estão vivos serem transformados, e os que partirem serem ressuscitados. Cristo, no meio da sua igreja, estará revelado na etapa da adoção. Os grandes milagres e maravilhas que foram prometidos para serem manifestados no tempo final serão vistos pelo povo hebreu, sendo realizados no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e eles dirão: esse é o que nós estávamos esperando. Cristo se revelará ao povo hebreu, e depois 144 mil hebreus serão chamados, juntados e selados com o selo do Deus vivo. E assim vai se completar o número dos escolhidos de Deus, pois o número dos escolhidos da igreja gentia se completa no chamado final, o qual já começou. E com latino-americanos e caribenhos é que Deus está completando o número dos membros da sua igreja. E depois faltarão os servos, que são 144 mil hebreus, que serão os eunucos lá no reino de Cristo com a sua igreja, para servir a Cristo e a sua igreja, esse grupo de 144 mil hebreus. Agora, podemos ver como a vida de José e seus grandes eventos mostram o que aconteceria com Cristo e o seu trabalho, tanto com os gentios como com o povo hebreu. E agora vejam como antes de começar os 7 anos de apertura, de fome, José já tinha os seus 2 filhos e já era um homem frutífero, já tinha se multiplicado. E agora Cristo, encontramos que essa árvore frutífera maior e mais importante de todas as árvores. Deus representa os homens como árvores. E agora Cristo, sendo a árvore da vida, vejam, produz muito fruto. Cristo é uma árvore frutífera. E cada membro do corpo místico de Cristo é um fruto da árvore da vida. É um fruto de Cristo. É um fruto que nasceu da árvore da vida. E assim como José se frutificou, tendo filhos, agora Cristo tem se frutificado, tendo filhos e filhas, por meio de crer em Cristo e receber o seu Espírito Santo e assim nascer
de novo nascer no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, como um fruto da árvore da vida, da árvore frutífera, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós vimos qual é, na realidade, a árvore frutífera. É a árvore da vida. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e nós somos um fruto dessa árvore. E porquanto essa árvore da vida é o Filho de Deus, que frutos essa árvore produz? Uma árvore de manga. Produz o quê? Manga. Se são bem grandes, são manga, né? Mangonas. E uma árvore de laranja produz laranjas, ou mexericas, como nós chamamos. E vejam, são produzidas com os ramos naturais que produzem essa árvore. Se enxertam um galho de limão, pois aí então dará limões, mas a árvore da vida, que é Cristo, vejam, durante as 7 eras tiveram 7 ramos, e produziu nesses 7 ramos filhos e filhas de Deus, e agora estamos na parte de cima dessa árvore, onde também produz filhos e filhas de Deus, onde o restolho, essa árvore nasceu, e não pode produzir outra coisa senão filhos e filhas de Deus, porque essa árvore, sendo Jesus Cristo, Filho de Deus, produz filhos e filhas de Deus. Bem, quem é a árvore frutífera? Ao qual estava apontando José com a sua vida, estava apontando nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual produziria muitos frutos, muitos filhos, que são os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo e também terá 144 mil hebreus. Podemos ver que estamos no tempo final, onde muitas coisas que foram prometidas, muitas delas já foram cumpridas e outras estão em processo de cumprimento. Agora, José foi reconhecido como uma pessoa onde estava o Espírito de Deus, quando pôde interpretar daqueles sonhos que Faraó teve, pôde interpretar as coisas que aconteceriam para aquele tempo. E agora, Deus nos permite saber as coisas que acontecerão em nosso tempo, e também nos ensina as coisas que aconteceram durante as eras passadas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e também durante as eras e dispensações passadas do povo hebreu. Estamos vivendo no tempo onde estivemos vendo a árvore frutífera, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e estivemos vendo também o seu fruto, que são filhos e filhas de Deus. A árvore frutífera. Dessa árvore nós somos um fruto. Somos frutos dessa árvore em nossa era e em nossa dispensação, como também em outras eras, houve fruto dessa árvore, o qual foi produzido pela vida dessa árvore pelo Espírito Santo, que é a vida que estava em Jesus Cristo, a árvore da vida. Para mim tem sido um privilégio ter estado com vocês nessa manhã, testificando a vocês destas coisas que aconteceriam e foram mostradas na vida de José. E podemos ver
que ainda tem coisas que estarão acontecendo nesse tempo no qual nós vivemos. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção. Conosco, Miguel Bermudes Marim.